Encontros e reencontros, onde cada história é um reencontro com a nossa essência. Apresentado por Lara de Castro e Camila Ribeiro, com orientação do professor Herbert de Paula. Estamos em mais um episódio de Reencontros e hoje o nosso convidado é o Glaucio Monteiro, que ele também participou da primeira turma. Então, Glaucio, se você quiser começar se apresentando. Então, meu nome é Glaucio Monteiro Ferreira, sou farmacêutico, formei já há 10 anos atrás. Estou um pouco velho já, acredito. Depois da minha formação, fiz doutorado. Eu não fiz mestrado, fui para doutorado direto. Fiz doutorado direto e depois do doutorado direto eu fiz 3 pós-doutorados. 2 aqui no Brasil e 1 na Alemanha. E de onde Como que você que foi a sua infância, Glaucio? Como que foi a minha infância? Também Isso. muito divertido, na verdade, né? Na verdade, eu sempre trouxe bastante da minha infância para minha vida profissional. Então, sou um cara que tenta sempre administrar o tempo. O tempo ele é bastante valioso em tudo, então sou um cara que, claro, tem minhas responsabilidades, mas continuo fazendo as minhas coisas. Então, o que me influenciou muito isso foi na minha infância, que eu aproveitei bastante. Eu nasci numa cidade bem pequenininha, acho que é bem próxima a Alegre, aí, chama Bom Jesus do Itapuã, bem na divisa. E foi uma infância como toda criança normal, jogava bola todos os dias, fazia bastante atividade física, sempre fui uma pessoa muito curiosa. Acho que é por fato de eu ser filho único, às vezes não tinha irmão para brincar nem nada, eu acho que isso influenciava muito a minha curiosidade, né? Eu lembro quando eu era bem pequeno, eu ficava bastante tempo com a minha avó, e a minha avó falava, nossa, por que você está olhando formiga? Eu ficava olhando formiga, olhando essas coisas assim, que eu achava a vida é uma coisa muito misteriosa. Até hoje, acho. Teve alguma dificuldade para você a questão de não ter irmãos? Olha, hoje em dia, tudo bem. Mas eu acredito que na época que você necessita, né? Você é criança, você está sempre ativo, né? Você quer brincar e às vezes você precisava ir nos amigos próximos e tal. E às vezes esses amigos estavam viajando ou estavam fazendo outras coisas com a família. Dificultava um pouco, né? Mas eu fui um cara que teve bastante amigos na infância. Tenho amigos que carrego até hoje. Estou um pouco ausente com meus amigos, né? Não vou visitar minha cidade já tem... Desde quando eu voltei da Alemanha, não fui ainda, por questão de tempo, mas eu sempre mantenho contato com eles. Mas durante a minha infância foi primordial esses amigos. A gente estabeleceu laços e vínculos que vão até, não simplesmente amigo, mas a questão familiar, né? Hoje os próprios pais consideram como fosse da minha família, eles consideram como fosse da família. É muito de cidade pequena também, né? Cidade pequena tem isso, né? As pessoas se conhecem, se aglomeram e tem essa facilidade de desenvolver essa amizade, assim. Então, eu senti em partes, né? Principalmente nas férias eu sentia bastante, porque eles vão para a questão familiar, né? Cada um com sua família. Mas, em si, foi uma coisa que deu para viver. Eu acredito que até os 11, 13 anos foi assim, difícil porque nas férias eu tinha isso. Aí, a partir depois dos 14, 15, a gente começou a participar das férias em conjunto. Então ficou mais fácil em relação a isso. E como foi a adolescência para você? Questão de escola, você era um aluno estudioso? Então, a questão da adolescência em si, eu sempre fui uma pessoa bem chata para estudo. Mas eu sempre fui uma pessoa que precisava que o professor me conquistasse com alguma coisa, né? Por isso que uma das coisas que a gente pode até conversar mais para frente é uma coisa que eu priorizo muito quando eu vou dar aula. Mas é uma coisa que quando o professor conseguia me prender, né, eu sempre me dedicava muito mais a dar prioridade para aquilo. Mas eu sempre fui uma pessoa bem estudiosa em relação na parte da adolescência, né, principalmente no ensino médio, porque no ensino médio eu acabei cursando um curso técnico, né, eu ficava período integral, que era perto da minha casa, e aí acaba que
porque ajudava bastante em relação a isso. Claro, como era próximo de casa também, eu conseguia ter outros privilégios ali, que saía da escola, ia sair com os amigos, fazer essas coisas assim. E o seu curso técnico foi sobre o quê? Olha, por incrível que pareça, meu curso técnico foi em técnica em agropecuária. Acho que perto de Alegre tem tipo um IF também, acho que é IFES, né? Eu fiz IF, técnica em agropecuária. Então, minha família inteira achou que eu ia ser veterinário. Aí eu acho que eu frustrei todo mundo. Fui pra farmácia. Mas Como foi uma foi parte, parar? foi uma parte que eu gosto muito. Foi uma parte que eu gostava muito, muito de mexer com animal, com planta, com terra. Sempre gostei bastante disso. E aí, como que eu fui parar na farmácia, foi um pouco engraçado, né? Na verdade, você sai do ensino médio, você sai esse mês desnorteado, aí o que você vai fazer? E eu achava, eu comecei, e na minha época você prestava vestibular, né? Você não tinha essa parada do Enem e tal, e você fazia a, a escolha, né? Então a gente ia nas universidades prestar vestibular. E, e uma das universidades que eu passei foi para História. Olha só, engraçado. Eu pensei, nossa, eu vou fazer História. Porque eu gosto muito de História. Mas, paralelamente, eu gostava muito de Química. Muito de Química e Biologia. E, e aí eu estava pensando num curso, e aí um amigo meu pegou e falou comigo, assim, um amigo meu que formou junto comigo na escola técnica, ele falou, olha, tu gosta de química e tu gosta de biologia, mas você não quer fazer química por si só. Tem um curso que vai abrir na Federal do Espírito Santo aqui perto, que é farmácia. Você não tenta? Aí eu falei, por que não? E aí, curiosamente, eu parei na farmácia. E quando você chegou, qual que foi sua primeira impressão do curso? Olha, quando eu cheguei, é muito difícil falar tipo de, de qual foi a minha percepção do curso. Hoje eu tenho uma percepção do curso, da minha visão que eu tenho hoje de experiência, né? Mas eu acho que a gente chega muito imaturo, né? A gente não tem uma noção, tipo assim, olha, o curso deveria ser isso. O curso poderia ser dessa forma. Eu acredito que o meu vislumbre era eu estar na universidade, que já era uma coisa, tipo, muito importante para mim, né? Muito importante para minha família, porque eu era o primeiro da minha família inteira, tanto parte de pai, parte de mãe, que estava adentrando uma universidade, principalmente uma universidade federal. E eu não tinha uma visão, então tudo para mim era muito maravilhoso. Os professores eram maravilhosos, as coisas eram maravilhosas. E são, eu acredito que eu sou muito grato à universidade, os professores que passaram na minha trajetória e me formaram. Mas a minha visão é que eu acho que, agora trazendo para o Glaucio de hoje, né? A visão que eu tinha é que esses caras eram caras muito loucos em tentar abrir um curso assim dessa magnitude com tanta força de vontade. Eu acredito, tipo assim, o Ebert é um cara muito louco, admiro muito ele. Eu, na posição dele, provavelmente eu não tentaria algo desse tipo, mas ele, na época, o professor Olavo, um cara que passou também, fantástico, e os professores que estão até hoje, né, o professor Pedro, essas pessoas que estão no curso ainda, né, que eu ainda tenho contato, são muito loucos, né? E porque você para pra pensar, olha, beleza, vou chegar aqui, 40 pessoas vão estudar e a gente vai agora pro laboratório de análise clínica. Então, cadê o laboratório de análise clínica? Cadê os reagentes? Cadê as coisas? Então, hoje em dia eu tenho uma outra visão. Eu acho que eles foram muito ousados e tiveram sucesso. Eu acredito que a minha turma ela teve bastante sucesso, as pessoas conseguiram ter uma formação. Óbvio que você vai entrando nos nichos que você deve entrar, mas na época que eu entrei, eu não tinha maturidade para observar isso, né? A realidade é essa. A minha visão era o seguinte: nossa, estou na Universidade Federal e hoje eu moro sozinho. Então tenho a liberdade para fazer o que eu quiser. Tipo, acho que quando você chega na universidade, esse é o momento, né? Não é um momento tipo assim, nossa, será que terei disciplinas importantes nesse semestre? Não. A verdade, tipo assim, eu digo por mim e por alguns amigos meus. A gente pensava dessa maneira. E Então como você foi para você esse início? Não entendi, desculpa. Como foi para você esse início, já que você
Essa Olha, diferente de agora. Alegre foi um pouco intenso para mim, né? Eu gostei bastante de passar em Alegre. Fiz bastante coisas, tive bastante amigos. O começo foi muito intenso, porque eu ficava naquela, olha, final de semana eu moro perto, né? Vou voltar para minha casa, mas putz, tem festa. Meus amigos estão aqui que eu nunca vi, tô fazendo amizade com a galera, coisa nova acontecendo. O começo, eu digo assim, foi desafiador porque eu tinha que ter a responsabilidade de não ter responsabilidade. Porque você sai da sua casa, né? E quem coloca as responsabilidades são seus pais. A partir do momento que você vai morar sozinho, você tem que adquirir uma responsabilidade. Então, eu costumo refletir que a responsabilidade de não ter responsabilidade, porque eu não queria ter responsabilidade. Eu estava chegando na universidade, queria, tipo, festa, queria sair, queria fazer as coisas, mas precisava ter uma responsabilidade. Então, o início foi bem complicado nessa questão, de eu saber ter maturidade para separar isso. Então, foi muito intenso em vivências, em experiências, mas também foi desafiador na parte da faculdade, né? Porque teria que ter essa responsabilidade de estudar, criar uma rotina de estudo. Então, eu acho que o Glaucio de hoje em dia não faria a mesma coisa que o Glaucio antigamente fez na entrada. E você olhando hoje em dia, você acha que o curso ser muito novo, ter tido um pouco de defasão em alguns laboratórios, afetou sua formação de alguma forma? É muito difícil caracterizar isso, tá? Isso é uma diáspora difícil de você responder simplesmente, né? Questão de você não tem recursos e como foi a formação. Eu acho que sempre a formação em si ela é café com leite, né? É 50% a 50%. 50% do professor, óbvio, o professor ele tem que saber dar uma boa aula e 50% do aluno em desenvolver aquilo. Eu não acredito que tenha 30% para um lado, 70% para o outro, 70% para um lado, 30% para o outro. Para mim é 50%. Eu acredito que existe assim, em momentos de contratação de professores, existem professores que existem as especialidades, certo? Então, você tem professores que são mais especializados em química, professores que são mais especializados em farmacotécnica e tal. E isso vai pela concentração desses professores que estavam na época. Então, você tinha mais professores voltados para a área de bioquímica, para a área de química, para de um pouco a parte de farmacologia, que foi com o Olavo, né? Então, nessas áreas da farmácia, eu acredito que a gente teve uma bagagem bastante importante. Claro, tem que entender que quando você sai da formação, você sai com uma bagagem superficial das coisas, né? Depois que você vai desenvolvendo isso. Mas eu acredito que a gente teve uma formação básica muito interessante, muito importante nesse quesito. Claro, alguns nichos eu senti muita deficiência, senti, e claro, graças à base bem estipulada no começo, eu consegui desenvolver agora. Então, por exemplo, genética foi uma coisa que a gente teve muito superficial. E genética hoje em dia, né, na farmácia até, principalmente, ela é importante. Eu participo do ND de um curso aqui da universidade que eu dou aula, e a minha função é implementar a genética dentro do contexto do farmacêutico, porque é isso que a gente está vendo hoje em dia, né, nesse cenário. Né? O cenário muda bastante. Então, algumas disciplinas, a gente não teve uma bagagem mais bem estruturadas, porque os professores que estavam na época não eram especialistas nessa disciplina. Basicamente, eles estavam tentando quebrar o galho ali para tentar gerar uma formação. Óbvio, todo esforço foi super louvável, né? Mas claro que existem algumas nuances que precisam ser aparadas e acaba isso postergando e você vai, depois da formação, você vai adquirir isso. Profundo? Foi. E como que era você na época de graduação? Cara, eu tive acho que 3 fases na graduação. A primeira fase é o cara que não queria responsabilidade. A segunda que estava sabendo que teria responsabilidade e queria continuar fazendo festa. E a terceira foi um cara mais responsável. Acredito que no final foi um cara mais responsável em alguns parâmetros.
O que me mudou muito foi algumas coisas que aconteceram na universidade. Claro, eu tive grandes amigos na faculdade, tem amigos que têm contato até hoje. Soraya é uma, Mirella, Amanda, Felipe foi um cara que viveu a faculdade intensamente ao meu lado. O Gustavo, hoje em dia o Gustavo está aqui em São Paulo comigo. Captei ele para cá, fiquei enchendo o saco dele até ele vir para cá, ele veio. Mas no começo da faculdade, que eu falei, eu só queria festa, jogar futebol. Não estudava, né? Mas as disciplinas no começo elas são mais tranquilas para farmácia, né? E aí na segunda fase é o cara que estava tendo responsabilidade, e aí não sei por quê. Nessas andanças minhas por Alegre. Alegre é uma cidade muito movimentada, não sei como que é hoje, né? Na minha época era bem movimentado. Tinha festas em repúblicas e tal. E aí eu conheci uma galera tanto da própria universidade, né, como da própria cidade. E nisso eu fui adentrando e acabei, tipo assim, participando de algumas festas, e do nada tinha um violão, comecei a tocar um violão. E aí tocava violão com uma pessoa, tocava violão com outra, cantava, tal. Eu não cantava, não, só tocava. Aí do nada juntou um pessoal e a gente montou uma banda. Eu tive uma banda na época de Alegre. Tinha uma banda que era chamada Jubila Não. A gente tocou no Festival de Alegre, tocou em um monte de lugar. E a gente tocava nessa parte. Acabou que eu comecei a ter um outro tipo de vida. Claro, tinha a responsabilidade da universidade, tinha a responsabilidade agora com a banda, né? Então a gente tocava na chácara, tocava em alguns barzinhos que tinha Alegre no começo. E lotava, porque era a única banda da universidade, né? Então todo mundo da UFES ia pro lugar. Então, eu não lembro o nome da praça, mas tem uma praça aí. Qual que é o nome da praça? Eu não lembro. Viu? Tô ficando velho, eu não lembro. Tem uma praça no centro aí. A 6 de janeiro? Ixi, eu não sei. Acho que depois dessa praça, eu acho. Que vende um pastel. Sei lá. É um barzinho. Eu não lembro onde é. Era perto onde a Mirella e a Amanda moravam. Eu lembro disso. E uma vez a primeira vez a gente foi tocar, tipo, lotou aquela praça inteira, não cabia pessoa ali. Então foi a segunda fase da minha vida. Eu tive que administrar uma banda também junto, né? Acho que eu sou um cara meio louco, né, para fazer umas coisas. Né? Mas foi muito divertido, porque a turma toda acompanhava, né? Então, tipo assim, meus amigos estavam junto, todo mundo tava lá no dia de show, tocava, saía do palco, aí entra outra banda e tava lá também. Então, foi bem intenso, eu digo, essa segunda fase. Já a terceira fase foi a terceira fase que eu já estava entrando em sessão científica com o Pedro, aí o Pedro foi recém-chegado aqui, e eu fiquei vislumbrado quando eu vi pela primeira vez química farmacêutica. Eu fiquei vislumbrado. Era uma coisa que, tipo assim, caramba, é isso que eu encontrei para minha vida, é isso que eu queria saber. Porque, como eu falei, tipo, sou filho único, meus pais trabalhavam, eu ficava com a minha avó. Sabe como que é avó, né? A avó sempre vai contar alguma coisa, assim, extraordinária, né? Hoje minha avó é falecida, mas na época ela falava, come isso aqui porque isso aqui é para isso. Eu falei, mas por quê? Ela fala, fulano fez isso, isso e é para isso. Eu falei, mano, não faz sentido o que a minha avó tá falando, mas eu vou comer porque ela é minha avó. E isso me despertou muito. E na química farmacêutica, quando eu vi, eu falei assim, caramba, velho, tem farmacologia, que eu adoro. Hoje eu sou professor de farmacologia também. E química farmacêutica, a matéria que eu me especializei, eu sou professor também de química farmacêutica. E eu falei assim, nossa, eu encontrei agora a chave das perguntas que eu queria saber da minha avó, né? Que envolve química e biologia, que é bioquímica, as coisas que eu mais gosto nessa fase, assim, das disciplinas. E como você entrou na iniciação científica, assim? Então, quando o professor Pedro chegou, a gente criou muito vínculo, né? O Pedro é um cara muito aberto, não sei se vocês têm contato com o Pedro. O Pedro é um cara excelente, coração maravilhoso. E a gente começou a conversar, ele começou a trazer novidades que estavam sendo aplicadas em ciência. Eu sempre quis fazer, ser pesquisador, sempre quis. Depois que eu entrei na universidade e comecei a olhar de um lado diferente, eu sempre quis ser pesquisador porque eu queria entender como que as coisas funcionam a fundo. Então,
Com o Pedro ele deu essa possibilidade de enxergar algum mundo diferente. E aí vai muito pelo que a universidade tinha para oferecer. A universidade não tinha muita coisa para oferecer. Não tinha um laboratório de síntese. Tem um laboratório de síntese, que é com o professor Adilson, mas é lá para o pessoal de fito. A síntese que hoje em dia eu trabalho, faço, é totalmente diferente. É uma síntese mais de síntese sintética, a síntese mais grossa, né? Mas ele trouxe a questão da modelagem molecular, né? Que é uma coisa que trabalha com computação e tal. É uma coisa que eu trabalho, né? É uma das grandes vertentes da minha carreira. E ele falou assim, olha, cara, eu estou pensando em fazer um projeto e a gente conseguir esse projeto para conseguir verba para poder ter uma possibilidade de ter um bloco para fazer síntese, que é o que ele faz hoje, né? Só que começou lá atrás. Ele falou assim, eu estou chegando agora, eu quero que você faça parte desse começo. E aí me apaixonei por isso, comecei a trabalhar com ele, indo muito atrás. Também o Pedro estava aprendendo sobre também, então foi uma coisa que a gente, acho, construiu junto. Então o Pedro ele foi muito importante na minha carreira em si, profissional, porque ele foi o cara que abriu todas as portas que eu permeei depois, né? Que depois dessa etapa, eu fiz iniciação científica com ele, e acho que 4 meses antes de formar, 4 meses ou 3 meses antes de formar, não lembro, em 2014, eu vim para a USP de Ribeirão Preto fazer um período de síntese com ele. Um dos professores abriu o laboratório para ele, né, que é o professor Flávio Emery. Hoje é meu colaborador também. Mas nessa época eu cheguei lá e a intenção era que eu ficasse na USP de Ribeirão Preto, porque da onde foi o Pedro saiu, né? O Pedro ele fez doutorado lá com a professora Ivone, que já aposentou. Mas ele abriu as portas lá. Acabou que eu vim para a USP de São Paulo por outros motivos também, que a gente pode ir conversando. Eu faço iniciação científica com o Pedro. Uhum. Tô colhendo frutos seus. Então. Aí, que interessante. Legal. E como foi essa dinâmica de não ficar em Ribeirão Preto, ficar na USP de São Paulo? Então, foi uma coisa assim meio como posso falar? Meio cringe. Porque foi assim, a gente veio para a USP de Ribeirão Preto e o Pedro queria ter um professor da USP que trabalha com modelagem molecular. E na época era o contato direto do Pedro com essa área. E o Pedro, olha, vamos lá em São Paulo, que é Ribeirão e São Paulo. Parece que é perto, mas não, são 5 horas, tá? Longe pra caramba. Ribeirão é lá embaixo. Vamos lá em São Paulo, dar um pulo em São Paulo, que eu quero te apresentar para esse professor. Chama o professor Gustavo Trocini. E a gente conversa sobre algumas coisas e tal. Eu quero que ele faça essa parte de modelagem e tal. Até então é fazer o mestrado na USP de Ribeirão Preto, com o professor Flávio. Nessa época estava começando lá. E aí eu fui para a USP com o Pedro. Primeira vez andando em São Paulo, né? Você não sabe andar de metrô, é uma loucura. Essa cidade é uma loucura. Hoje em dia tudo bem, já moro aqui tem 10 anos. Eu já tô acostumado, vou fazer 10 anos, né? Tô acostumado. Mas na época, cara, saí da cidade de 35 mil habitantes, que é a minha cidade. Fui pra Alegre, tem 35 mil ou 30, não sei. Cheguei numa cidade que tem, tipo, sei lá quantos milhões de pessoas, pô. É uma loucura. E aí fui com ele, tal. Minha mãe mandando uma mensagem, falou, não se perde não, cuidado. Minha mãe é fogo, né? Acho que você vai se perder. Aí cheguei aqui na USP de São Paulo, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, conheci o professor Gustavo e tal. E nessas conversas, conversando lá e tal, o Pedro super me elogiando, falando da minha proatividade, das coisas, ele chegou oferecendo uma bolsa de doutorado direto, uma possibilidade de fazer doutorado direto, na verdade, com ele, né? Que era um projeto que tinha em colaboração com o professor Flávio. Eles tinham acabado de ganhar um projeto em colaboração com o professor Flávio, o Gustavo e o Flávio. Eles ganharam um projeto que tinha coparticipação da GSK, para trabalhar com o desenvolvimento de novos antiparasitários, né, voltado para a Trypanosoma cruzi. E aí tinha um pós-doc na época, que é o professor Vinícius Maltarolo, que ele hoje é professor que era especialista em modelagem molecular, tinha formado na Universidade Federal do ABC, e ele que era um dos braços por trás desse projeto.
E, claro, esse projeto teria uma demanda de modelagem muito maior do que a parte de síntese, né? Então, seria uma parte de modelagem, a parte de ensaio enzimático. E aí me ofereceram isso, né? Você sabe, você é meio... eu sou muito empolgado com as coisas, né? Acho que nunca vai ter problema nada. Eu peguei e falei assim, vamos fazer. Não tem o que. Ele falou, o que tem que fazer? Eu falei, você tem uma prova. E aí, recebi esse convite e vim fazer a prova. A prova, acho que foram, na época, hoje em dia é mais tranquilo, né? Só tem uma fase, né? Mas antigamente eram 3 fases e como eu estava fazendo doutorado direto, eu competia com doutores, com pessoas que estavam fazendo, iam fazer doutorado, né? Já com mestres. E aí foram 4 etapas, né? Avaliam o currículo, tem prova dissertativa sobre matemática e tal. Eu acabei tendo a felicidade de poder passar e ser contemplado com uma bolsa. E como é que foi passar para o doutorado sem fazer o mestrado? Você acha que influenciou em alguma coisa aí que teve dificuldade? Tem 2 visões. Tem a visão do Glaucio antigo e do Glaucio de agora. Qual que vocês querem primeiro? A do Glaucio antigo. Perfeito. A do Glaucio antigo eu achava que olha, era uma oportunidade, mas eu tinha um receio de tudo dar errado. Eu sabia que eu tinha que ir me dedicar ao máximo. Certo? O que me incentivava em relação a isso? Pensando na parte pessoal, era que eu era o único da minha família que estava fazendo universidade. A minha família é uma família que não tem estrutura financeira suficiente. E eu só tinha uma chance. É tipo assim, eu não posso errar. Então eu vou me dedicar ao máximo a isso, né? Ao máximo do que eu não me dediquei. Então toda aquela maturidade do Glaucio, do terceiro Glaucio que foi adquirindo na UFES, ela já estava vigente ali para falar assim, olha, agora é a minha chance, né? Minha chance de entrar. A questão profissional, eu tinha receio. Falei assim, será que eu estou preparado para isso? Preparado para essas coisas? Mas é uma fase, o pessoal e o profissional se compensavam, né? Porque eu sabia que eu tinha que me dedicar. Claro, depois de 6, 7 anos eu desenvolvi um burnout. Sim, a gente pode conversar sobre isso, mas desenvolvi. Mas eu consegui superar isso, né? Tanto que, geralmente, o doutorado direto ele tem uma duração de 4 a 5 anos, certo? Eu defendi com 3 anos e 8 meses, né? Defendi antes do prazo, né? E, claro, isso vai muito pelas pessoas que estão à sua volta. Isso determina muito como isso vai acontecer, né? Então, nessa época, o Vinícius, que é o professor hoje, né, o Vinícius Maltarolo, ele meio que pegou na minha mão e pegou para criar, junto com outro pesquisador, que é o professor Thales Cronenberg. O Thales é brasileiro, mas ele está na Alemanha. Aí chega a minha história na Alemanha, né? Então, na época do doutorado, esses caras me pegaram meio que para criar, né? Falei assim, olha, a gente sabe bastante coisa, mas não tem ninguém para aprender. Você quer aprender? Eu falei, quero. Só que eu não sabia que era uma loucura, né? Mas foi mais ou menos isso. E qual a visão do Glaucio de agora, em relação a isso tudo? Do Glaucio de hoje agora. Ó, eu, por exemplo, tenho 2 alunos de doutorado que eu oriento ainda. Por mais que eu saí da USP, eu sou credenciado lá ainda. Eu oriento 2 alunos de doutorado lá e 2 alunos de iniciação científica. Eu acho que eu tenho 2 alunos de iniciação científica. Eu sei que eu tenho um. O outro eu não sei se eu tenho certeza. Sabe meu nome. E eu oriento um aluno de iniciação científica no Chile e um nos Estados Unidos. Hoje, eu não aceitaria aluno de mestrado. Por quê? Porque o mestrado por exemplo, assim, depende muito das linhas de pesquisa e projeto. O mestrado é muito pouco tempo. É crítico, né? A pessoa fica assim, nossa, por quê? O que acontece? O mestrado é um tempo para esse aluno se desenvolver em questões científicas. O que são essas questões científicas? Ler um artigo, básicas, são coisas básicas. Ler um artigo, saber que tem horário, saber procurar ajuda. Mas isso, se eu tiver um projeto que tenha tempo. O que acontece? Existe um projeto que é um projeto maior, que é um guarda-chuva, e aqui você ancora os alunos, certo? Esse projeto grande, ele tem um tempo. Geralmente são 5 anos.
E aí, se você coloca um aluno de mestrado, esse aluno fica ali até 2 anos com você, certo? Só que esse aluno, aí você tem que pensar em estratégias de conhecimento. Esse aluno, ele pode fazer doutorado em outro lugar. Se ele faz doutorado em outro lugar, o conhecimento que ele gerou ali morreu. E aí, o que acontece? Eu tenho mais 3 anos de vigência desse projeto. Aí eu vou ter que retreinar alguém para que isso seja conduzido. Isso pode impactar no final do projeto. Então, se a gente pega um aluno de doutorado, eu tenho esse cara durante o projeto total. Então, a gente vai buscar o cara que já tem uma vivência de iniciação científica, sabe ler um artigo científico, sabe o que realmente que ele quer, sabe estabelecer essas comunicações, que hoje em dia hoje jamais é muito mais colocado na graduação, né? Hoje os alunos já têm muito essa vivência de ter oportunidade de fazer iniciação científica, fazer apresentações. Então, hoje em dia, a gente opta muito por doutorado direto. Acredito, lá fora, tá? Europa, Estados Unidos, é muito raro você ver alguém fazer mestrado. Muito, muito, muito raro. Só aceitam alunos de doutorado. Por essa questão do tempo. Visão diferente, né? Sim, totalmente diferente. É a realidade hoje em dia. Por exemplo, vou te contar um exemplo. Eu escrevi um projeto, estou tentando um projeto para chama Jovem Pesquisador. E nesse projeto, a gente tem 5 anos, na verdade, tem uma verba, e eu ancoro esses alunos. Só que esse projeto, ele é estendido até 7 anos. Aí eu coloquei 1 aluno de mestrado, 3 de doutorado, então eu tenho um total de 4 alunos, certo? E botei 4 em iniciação científica. Por quê? Porque se eu perder esse cara do mestrado, o IC vai passar para frente. Esse pode ser um cara que entra no mestrado. Então dá uma complacente de relação aos anos. Porque esse cara entra no mestrado ou no doutorado, ele fica mais tempo comigo. São estratégias só. Entendi, ele já vai saber o que ocorre. Você não vai ter que ensinar ninguém do zero de novo. É porque assim, não é que a gente não quer ensinar. A gente quer ensinar, mas a gente quer trazer mais coisas para tornar mais completo. E se a pessoa já souber o início, para vocês é mais vantajoso. Exato. Em quesito de maturidade da pessoa ali. Porque são fases totalmente diferentes da vida, né? Uma iniciação científica para o mestrado e para o doutorado é totalmente diferente. E as idades também da pessoa que está fazendo isso é uma coisa bem diferente. Você acha que isso afeta algo? Eu posso te repetir com uma pergunta? Pode. É diferente? A questão é que a maioria das coisas que são impostas na gente. Pessoas falam que são diferentes. Mas realmente é diferente. Por que eu te falo isso? Existem alunos que entram para fazer doutorado, que já fizeram mestrado, e têm comportamento do aluno de iniciação científica até de graduação. O problema que eu vejo muito assim, fazer pesquisa não é fácil. Por quê? Dependendo da escala que você está na pesquisa, da sua carreira, você precisa sustentar isso. Você sustenta com o quê? Com publicação, com networking, com tudo. Não existe essa ciência por amor, né? Todo mundo faz ciência porque quer fazer e quer ganhar dinheiro. A verdade é essa. Não existe extrapolação por amor disso aí. Mas a questão da maturidade, ela vai muito da parte mais pessoal do que a profissional. Então, por exemplo, eu perco muito aluno que não consegue, porque assim, é muito fácil perceber, depois que você vivencia com muitas pessoas esse processo. É tipo assim, por exemplo, eu teria tudo para dar errado no doutorado, tudo. Mas eu não dei porque eu sou cabeça dura. Vou explicar o porquê. Existe uma coisa que a nossa cabeça ela é condicionada a isso, né? A própria integração neuroquímica que tem de dopamina, serotonina, ela é integrada a vários processos multifatoriais e ambientais. A família é o principal disso. Então, por exemplo, eu era o único formado da minha família e eu era o único que estava fazendo uma pós-graduação. Por exemplo, minha mãe nem sabia que tinha doutorado direto, ela achou que eu estava mentindo para ela. Tipo assim, é uma coisa, tipo assim, que é normal. Não é, tipo assim, do convívio dela. Não é. E aí, tipo, por exemplo, se eu vou lá para fazer o doutorado e tal, um ambiente novo e tal, preciso ter maturidade. E eu não sei receber crítica. Porque para minha família, eu já sou o cara mais sinistro do planeta. Já estou formado. Então todo mundo... Se eu pego o meu ambiente profissional e levo o ambiente pessoal e falo assim, olha, nossa, você não acredita, mãe. Fulano falou isso de mim, e eu me esforcei, e eu fiz aquilo. A minha mãe fala assim, não, esse cara é ridículo, sai daí, sai fora, ou alguma coisa desse tipo assim, né? Então acaba que começa a ter uma dúvida. E essa dúvida vai permeando durante o seu doutorado. Então o que acontece? Vários alunos se perdem nesse processo.
Por quê? Não, de um lado, ele recebe uma crítica que ele pode... Claro que existe teor de crítica. Você não tô passando pano pra ninguém. Tem muito professor que é, tipo, super antiquado pra crítica. Mas existe as críticas construtivas. Já me humilharam, já fizeram tudo sem imaginar. Mas a maneira como eu conduzo aquilo que faz a diferença. Então, tipo assim, a maturidade tá aqui. E isso você já vê intrínseco. Isso eu vi no começo que eu falei assim, só tenho uma chance. Essa é a minha chance. Então eu fiz acontecer por conta disso. Se eu parasse para pensar tudo que fizeram comigo, eu acho que hoje em dia eu até nem faria mais. Eu não queria passar dor de cabeça. Mas a maturidade em relação a isso, a maturidade científica é conquistada. Eu vou fazer uma frase que ela é bem impactante. Tem muita gente ruim fazendo ciência. E ninguém se perguntou sobre maturidade científica. Porque isso é construído. Se você se blinda nesse processo, e em qualquer processo seu, a sua maturidade ela não vai existir. A sua maturidade não está pela sua experiência em algo, em si como você lida com aquilo. Por isso que a pergunta que é difícil, assim, será mesmo? É por isso. Não tem como eu falar para você assim, olha, Lara, você vai fazer agora doutorado direto comigo. E você fala assim, não, mas eu acho que eu não tenho maturidade. Você precisa vivenciar aquilo para você saber. Quem enxerga de fora, que vê os potenciais que tem. Olha, tem esses quesitos aqui. Só que, cara, é igual contratação, é um chute no escuro. Você faz uma entrevista de emprego, né, com várias pessoas, você vai ter que escolher um daquela pessoa. Pode ser daqui 2 anos, 1 ano, você se arrepende daquela escolha. Então, eu não tenho uma via de regra. E aí, sempre quando falam comigo sobre essa questão de maturidade, mestrado, doutorado, eu sempre faço essa reflexão para a pessoa. Isso aí é algo que foi te imposto pela sociedade, que você acredita nesse contexto, que alguém falou isso e isso foi se repetindo, ou é uma percepção sua? Para você ter uma percepção sua, você precisa ter a vivência daquilo. Profundo. Muito. É um ponto de vista bem diferente mesmo. É um ponto de vista mais atual, né? É. Mais recente. E como que você foi parar na Alemanha? Como eu fui parar na Alemanha? Boa. Então eu fiz doutorado de 2015 até 2018. Terminei no final de 2018. E aí, como eu tinha uma oportunidade única, né, eu me esforcei muito, né? Então, no período de 2015, eu estava chegando, né, estava tendo aquela maturidade, mas com 1 ano eu já tinha uma estratégia já montada na cabeça, graças a essas 2 pessoas, que foram o Vinícius e o Thales, que falaram, vamos fazer dessa maneira. Porque quando eu fiz na minha época, eu não fiz isso e eu me arrependi disso. Tá ligado? O déjà vu? É os caras que passaram o déjà vu e eu fui na deles, né? Falei, olha, esse primeiro ano você só vai fazer matéria. Aí elimina todos os créditos e depois a gente vai firme para fazer a pesquisa. E assim eu fiz. E aí começaram os primeiros desafios, né? Primeira publicação, segunda publicação. Acho que eu saí do doutorado com 5 trabalhos publicados. Publiquei 5 trabalhos. E isso fez eu ganhar um pequeno destaque. Eu estava sendo monitor da matéria de Química Farmacêutica, com o professor Roberto Parisi, aqui da USP. E eu fui 2 anos monitor dele, seguido, de Química Farmacêutica. E a farmácia da USP ela tem um padrão diferente. É que eles têm uma matéria chamada integrado. Eles não veem as disciplinas separadas. Então, eles vêm no mesmo bloco. Os professores vão entrando, né? Aí você vem fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, química farmacêutica e toxicologia. Tudo junto. Eles criam esse integrado 1 e integrado 2, né? E antes eles têm o integradinho, que é outra coisa. Eles vão fazendo esses blocos de disciplina. E aí eu fui o monitor e lá tinha a discussão de caso clínico. Aí no caso clínico você tinha discussão de todas essas matérias IQF. E eu tive a felicidade de estar na mesma sala dos professores mais antigos lá da USP, que é o professor Marirata, que trabalha com genética. E aí eu, numas discussões, um levantamento, eu fiz um levantamento lá de uma hipótese que eu achava. E ele super gostou e falou assim, cara, eu tenho uma aluna X, que ela tá fazendo um projeto com uma proteína X, isso lá em 2016. Você vai ver onde vai chegar isso. Uma coisa de louco. Que eu queria que você ajudasse ela com as coisas que você faz. Coisa que eu faço, modelagem molecular. Comecei a aprender com o Pedro e fui aprendendo com o pessoal. Falei, beleza, manda ela ir lá e tal. Ela foi lá. Aí eu fizemos uma discussão, estudei um pouco sobre o que ela estava trabalhando, só que era uma correlação de mutações genéticas. E aí, fiz uma estratégia lá, e nisso que eu fiz essa estratégia, ela foi apresentar no congresso e ganhou a primeira colocação no congresso. Aí nisso ele falou assim, cara, eu estou mandando um projeto temático, na época, um projeto temático aqui, na FAPESP, é a mesma proporção do projeto de jovem pesquisador, né, de questão de verba. É na escala de 2, 3 milhões para conduzir a pesquisa. Estou mandando um projeto temático com um hospital e queria que você, quando acabasse seu doutorado, fizesse pós-doc comigo. Falei, cara, esse cara é maluco. Eu nem defendi meu doutorado, esse cara é maluco.
E nisso foi o convite, e eu falei assim, olha, eu preciso publicar mais. Aí que eu comecei a fazer mais parcerias, né? O professor Gustavo, ele, o cara que é bem articulado com parcerias, então me colocou em contato com parcerias, só que eu precisava fazer minha tese de doutorado junto. E aí que foi a loucura, eu comecei a fazer a tese de doutorado junto, fazer as parcerias e comecei a procurar parcerias estratégicas. Então, por exemplo, alguém ia pedir parceria comigo de modelagem, eu aceitava. Alguém ia pedir parceria comigo para fazer ensaio cinético enzimático, eu aceitava. Por quê? Porque eu aprendia para fazer no meu. Então, meio que eu fui fazendo dessa maneira, e foi uma estratégia que eu levantei e deu certo. Então, hoje em dia, trabalho nesse tripé da química farmacêutica, né? Síntese, cinética enzimática e modelagem molecular. E aí que eu fui desenvolvendo durante o doutorado. Por que eu conto isso? Porque quando eu fui migrar para o pós-doutorado, esse professor tinha ganhado o projeto. E já tinha começou em 2018 o projeto. E quando ele me ofereceu a bolsa, foi em 2016, 2017, não me engano. E aí eu falei assim, nossa, mas o que eu vou fazer no laboratório desse cara? E aí eu comecei a repensar as coisas, e eu pensei, falei, nossa, o que me falta na química farmacêutica, na farmacologia, em tudo, é entender sobre genética, para pensar em farmacogenética. Porque eu sei que isso é o futuro hoje em dia, né? Então, lá em 2018 eu já estava pensando sobre essas coisas, porque eu já tinha visto algumas palestras. Aí sim, eu fui para o pós-doutorado. Só que antes disso, o Thales foi para a Alemanha. E a gente continuou tendo contato. Isso em 2016 ou 2017, o Thales foi para a Alemanha. Mas que o Thales foi para a Alemanha, a gente continuou tendo contato. E esse contato a gente continuou fazendo as pesquisas. E eu comecei a conhecer os pesquisadores lá da Alemanha. Inclusive, na minha tese de doutorado, o professor Antiposto, que foi o mesmo cara que eu fiz o pós-doutorado, está na publicação. Por quê? Comecei a usar as coisas de lá. E aí, isso eu já conhecia esses professores. O que me faltava para ir para a Alemanha era a verba. Quando eu entrei no pós-doutorado, eu entrei no pós-doutorado FAPESP, e no pós-doutorado FAPESP você tem uma bolsa de pesquisa de estágio no exterior pré-aprovada. O que significa isso? Você precisa achar um lugar, essa verba já é destinada para isso, e para você ir e fazer esse estágio. E aí o que acontece? Eu comecei o pós-doutorado em 2019, em janeiro, eu defendi 12 de dezembro, no dia 14 de dezembro de 2018, eu estava lá no hospital fazendo reunião já da época que eu entrei no pós-doutorado. Então eu não parei. Por quê? Dentro desse tempo, eu conheci um outro pesquisador, que era do laboratório desse professor que trabalha com genética, o professor Mário, é o professor Álvaro do Chile, que hoje eu tenho uma disciplina no Chile, eu dou uma disciplina que a gente fez uma parceria e eu estava indo para o Chile, ele tinha me chamado para o Chile para colocar essas técnicas lá e ensinar essas técnicas. Aí eu entrei no pós-doutorado com o professor Mário, fiquei em 2019 inteiro, aí em 2020 eu submeti para... Não, em 2019 eu submeti para a Bolsa de Estágio em Pesquisa Exterior, que aqui a gente chama de BEP, e aí foi aprovado dia 1º de janeiro de 2020, essa é a resposta de aprovação. E aí eu fui para a Alemanha, e aí fiquei um ano na Alemanha, fiquei de 2020 até 2021. Começou a pandemia, né? Fui para lá. Então você nem conseguiu passear ali, só ficou fazendo pesquisa, né? Ah, eu passei. A pandemia impactou alguma coisa na sua pesquisa? Cara, o que acontece? Eu fui com um objetivo para lá, né? Lembra da proteína? Lembra que o professor falou comigo na disciplina de química farmacêutica? Sim. Essa é a proteína que eu trabalho até hoje. Essa é a proteína que eu mandei o projeto. Então, qual que era o meu objetivo? Descobrir um fármaco, certo? Um inibidor para essa proteína, que é uma proteína que está envolvida na metabolização do colesterol. E pessoas que têm hipercolesterolemia familiar, né? Que é uma origem genética, não é a comum, tem essa deficiência nessa proteína. E aí eu comecei a buscar fármaco para ela. A gente já tem inibidor dela, já, né? Um dos que eu descobri. E aí eu mandei esse projeto. Mas, nessa época, eu fui para trabalhar com isso. E aí que começam os processos do burnout na minha vida. Como eu estava trabalhando muita coisa, só para fazer uma recapitulação para vocês entenderem por que eu cheguei nesse burnout. Eu saí do doutorado em 2018 com 5 trabalhos publicados. E aí, de 2019 até 2024, eu fiquei no pós-doutorado. Hoje em dia, eu tenho 55 trabalhos publicados. Então, eu estava, em média, publicando quase 10 trabalhos por ano. Isso é coisa de louco. Isso é óbvio que é dar merda na minha vida. É óbvio que ia dar algum problema psicológico, né? Mas nesse período aí, o que aconteceu? Foi aparecendo um monte de parcerias lá dentro da própria universidade da Alemanha que eu estava, que eu já conhecia o pessoal, então eu não cheguei meio que intruso. As pessoas me conheciam, as pessoas já me conheciam, então ficava muito mais fácil trabalhar. E aí, chegou na pandemia, eu tive que trabalhar com alvos da pandemia, com Covid. Então a gente trabalhou com Covid, a gente tem uma molécula patenteada para Covid, que é uma parceria com o pessoal da Alemanha, USP Ribeirão, a Federal de Santos e a UFMA, do Maranhão. A gente tem essa parceria que a gente conseguiu gerar um fruto de um inibidor que a gente patenteou. Mas foi uma loucura. Então, eu trabalhei tanto nos projetos de Covid do Brasil e da Alemanha,
como os meus trabalhos voltados para a hiperglicemia do Brasil e da Alemanha. Então foi um Deus nos acuda nessa época. Mas eu sobrevivi. E como que você lidou com o burnout? Como que eu lidei pro burnout? Eu não sabia que eu tinha burnout, né? A gente sempre é o último a saber, né? Mas quando eu voltei pro Brasil, eu continuei nessa insanidade de trabalhar, então foi saindo e tal, bastante publicação. Mas aí nessa época, antes de eu ir para a Alemanha, eu fiquei noivo. E aí quando eu voltei, eu e minha esposa começamos a morar junto. Né? Na minha época era noivo, depois a gente casou. A gente mora junto e foi ela que detectou em mim. Porque, tipo assim, sempre estava estressado, trabalhando, vivia dentro do escritório. Então, tipo assim, hoje eu continuo aqui? Continuo. Mas eu sou muito mais tranquilo para algumas demandas. Mas ela que detectou, e aí um amigo meu, psiquiatra, conversou comigo. Na verdade, ele é namorado, ele é marido do meu melhor amigo, que fez pós-doutorado junto comigo, que é o Vitor. E ele falou assim, cara, você precisa tratar, mano. Não tá legal. E aí que eu fui começar a pensar que eu tinha que desligar. Lembra aquele Glaucio que começou a achar que só tinha um objetivo para fazer? Ele tava vivendo até um ano atrás. Entendeu? Tipo assim, eu sabia ligar ele, não sabia desligar ele, sacou? Então, eu tive esse processo que eu tive que botar o pé no freio. Então, muita coisa me ajudou nisso, principalmente meus animais, me ajudaram bastante. Tem um cachorro e tem um gato, eles me ajudaram bastante nesse processo. Hoje em dia eu já consigo falar não, hoje em dia eu já sei, que é uma dádiva falar não, né? Eu já consigo falar não, eu consigo escolher o que eu quero fazer, então, tipo assim, hoje tá mais tranquilo. E hoje você tá fazendo como? Pra lidar com o seu lado profissional e sua vida pessoal, pra não ter outro burnout. Então, hoje eu acho que eu tô fazendo um mesclado do Glaucio que entrou na universidade, certo? Óbvio, com os requisitos da idade. Eu tenho 35 anos, né? Eu não tenho uma disposição tão grande assim. Com o Glaucio profissional também. Então, eu consigo separar hoje. Até no dia que você me mandou a mensagem pra chamar podcast, eu tava num show do Offspring. Era tipo um sábado aleatório, eu tava num show. E hoje em dia eu aproveito muito mais a minha vida. Então, tipo assim, tenho as minhas coisas, voltei a fazer as coisas que eu gosto de fazer, jiu-jitsu, jogar bola. Claro, hoje eu tenho um tempo muito mais restrito, né? Porque eu dou aula, é uma coisa que me destrava muito. Eu adoro estar em sala de aula. Claro, esse também foi um dos problemas, que isso atrapalhava muito minha didática. Como eu fui um cara que adquiriu bastante conhecimento, a minha cabeça era uma coisa de louco. Você vai falar comigo de por que o Chaves chupa um pirulito e o que tem a ver ele usar tiramina com inibidor de mal, eu tava explicando pra você. Então, minha cabeça era uma coisa maluca. Então, dar aula me ensinou muito a colocar essas coisas nos devidos lugares. Conversar com as pessoas de uma forma mais tranquila. Então, hoje em dia, eu consigo controlar isso de uma maneira muito mais tranquila. Claro, fazendo terapia, né? Sem terapia, a gente não consegue fazer nada. Mas é isso. Como você faz para administrar esses alunos que você tem de ser no Chile? Como que eu faço para administrar? Cara, é uma pergunta muito boa, né? Então, na Alemanha, como eu trabalhei bastante tempo com o pessoal da Alemanha, principalmente o Thales, né? Alemão é um cara, são pessoas que são bem metódicos com o tempo. Né? Então, tem um tempo para fazer tudo. Sacou? E você se torna bom se você souber administrar seu tempo. Para eles é isso que funciona. E é verdade, não é mentira. Então, hoje em dia, eu tento sempre estabelecer dias. Tanto que quando a Lara me perguntou qual dia, eu falei quinta-feira de manhã, porque na minha agenda eu tenho um buraco, quinta-feira, que eu consigo fazer isso. Então, eu consigo administrar isso. Assim, eu faço, por exemplo, o aluno do Chile está no doutorado, certo? Então, eu não preciso fazer reuniões com eles semanais. Eu posso fazer reuniões com eles uma vez por mês ou quinzenais. Então, foi estratégia que eu fui aprendendo. Então, aluno de sessão científica, você precisa estar mais perto. Então, semanalmente, eu estou com meus alunos nessa sessão científica. Tiro 30 minutos é o suficiente para conversar. Então, tipo assim, vou entrar numa reunião com eles, que agora, hoje a gente faz muito por meeting. Entra na reunião e fala assim, o que você tem que falar? Sem bom dia, sem nada. 30 minutos. Eu não quero ocupar o seu tempo, porque os alunos também fazem estágio. Então, é período de formação. Isso, então a gente consegue resolver. Isso eu consigo administrar esse tempo. O único crítico é minha aluna nos Estados Unidos, que agora ela está saindo e ela está desistindo da área da pesquisa, que é a Ellison. Eu publiquei um artigo com ela, mas ela está em vias de desistir da pesquisa, porque a questão pessoal está atrapalhando ela, algumas coisas. Mas aí eu tenho reuniões com ela especificamente só com ela, e aí dura mais um pouco. Então eu faço reuniões com elas no domingo de manhã. Aí a gente fica uma hora conversando, ela conversa mais da vida dela do que sobre a pesquisa. Só que e aí que é engraçado, né? Eu não sei se vocês tiveram já química farmacêutica, mas tem um professor que chama... Esqueci o nome, cara, agora. Fugiu o nome. Richard Silverman. Tem um livro dele. Ele foi o cara que descobriu a pregabalina, é um dos expoentes em química farmacêutica. E hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com ele. Eu pertenço à parte do laboratório dele que trabalha com a parte de antitumorais. Através de um amigo meu que eu conheci no doutorado, que está nos Estados Unidos, está no Dana-Farma, o Maurício.
E a gente acabou fazendo essa colaboração, e hoje eu oriento a aluna dele, lá do laboratório dele. Para mim foi de grande importância, mas na época eu estava com burnout e não comemorava nada. Achava que isso não era legal, mas eu sei que é legal hoje em dia. Como você foi dar aula na universidade? Então, eu já lecionava na época do doutorado para a professora Elizabeth Igne Ferreira. Eu lecionava a disciplina de planejamento de fármacos e de química farmacêutica. Então, já tinha uma vivência ali em dar aula, uma coisa que eu gostava bastante. Montei uma disciplina na pós, eu tenho uma disciplina na pós na USP, que é farmacogenética aplicada. E aí, quando eu saí da USP, acabou meu pós-doutorado, foi em março do ano passado. Eu fiquei um período meio ocioso, né? E eu abri uma empresa. Olha só, dificuldade. Tava tudo tranquilo, mas vou abrir uma empresa. Abri uma empresa, eu e minha esposa. A gente tem uma empresa de consultoria científica, chamada Mederi. E eu comecei a fazer alguns trabalhos, hoje eu faço alguns trabalhos também. Com a empresa, dou curso, faço bastante coisa com a empresa. E aí, como eu tinha esse tempo, eu consegui criar a empresa, ter calma para estruturar isso. Só que eu sempre tive vontade de dar aula. Como eu tinha mandado o projeto de autopesquisador e ainda estou esperando, eu mandei esse projeto há 2 anos, demora muita aprovação. Tem muitas idas e vindas, e é um processo que ele é mais burocrático mesmo. Né? Ele demora mesmo. Eu falei assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa, tanto para ter renda, né? E uma coisa que eu gosto de fazer, né? Não ficar só com a empresa. Porque a empresa, querendo ou não, ficava só dentro de casa. Eu queria sair, né? E aí eu procurei para dar aula na universidade. Eu tive a felicidade de ser contratado pela universidade aqui. E dou aula. E esse semestre eu comecei em outra universidade, que eu dou aula também, que inclusive hoje à noite eu dou aula para eles. Dou aula nessas faculdades, eu dou aula de farmacologia, tanto para a área de farmácia, para biomedicina. Dou a parte morfos funcionais, sistema imune, imunológico. E química farmacêutica. E toxicologia também. Então são disciplinas que estão no meu espectro de influência. Hoje eu dou qualquer disciplina, na verdade. Eu estou dando disciplina até para o pessoal da psicologia. Mas envolve muito essa parte farmacológica, química farmacêutica e química em si. E dar aula para mim, cara, eu adoro dar aula. Eu me preparo, por exemplo, antes de fazer aqui o podcast, eu estou preparando para dar aula, que hoje eu vou dar aula de beta-lactâmicos. Mas eu quero trazer coisas, tipo assim, novas para os alunos verem, entendeu? Coisas que o pessoal tem curiosidade. Por que toma anticoncepcional e o antibiótico acontece isso? Sacou? Então, trazer coisas para eles entenderem. Então, eu sempre me preparo muito para as aulas. É porque eu gosto bastante. Atualmente, você gosta de dar aulas. Na época da graduação, você gostava de assisti-las? Não. Poucas aulas eu gostava de assistir. Eu gostava muito de assistir a aula do professor Pedro. Inclusive, o professor Pedro, ele deu uma aula pra gente de farmacologia, que ele falou de ansiolíticos e hipnóticos. Eu nunca mais esqueci a explicação dele. Eu meio que copio a explicação dele para falar para os alunos hoje em dia. Dou essa aula no quadro, desenho, membrana, desenho as coisas tudo. Eu adoro desenhar. É bom? Óbvio que não. É horrível meu desenho. Mas eu faço os desenhos. Mas o exemplo que ele me deu na época da graduação, eu uso até hoje. Sobre canais de cloreto, frequência, né? Como que ele fez isso aí, eu uso até hoje. Mas eu não gostava muito de assistir aula, não. Eu não era um bom aluno na universidade, não. Nunca fui. E você adquiriu estratégias para chamar a atenção de alunos que eram parecidos com você? Sim. Hoje eu percebo muito assim, claro, eu dou aula desde 2016, né? Tem bastante tempo já. Hoje eu consigo entrar em sala de aula, eu sei que se o aluno está prestando atenção, não está prestando atenção no que eu estou fazendo. Então, tipo assim, se é um conteúdo que é mais denso, por exemplo, benzodiazepina, que eu tenho que explicar potencial de ação antes. Mesmo assim, a fisiologia, às vezes as pessoas estão meio bugadas. E eu vou pro quadro. Eu faço esse aluno ficar preso ali. Porque os alunos hoje têm muito acesso ao seu slide, né? Você manda seu slide, aí o cara vai ficar no celular olhando o slide, chega uma mensagem no WhatsApp, ele vai ficar disperso. Então, algumas aulas minhas, eu fico intercalando quadro e slide. E se eu vou trazer um assunto novo, por exemplo, vou falar hoje de anticoncepcional e beta-lactâmico, eu não coloco no slide que eu mando para eles. Eles não sabem o que tem, então eles ficam presos ali. Então, esse é o momento de eu fazer a contextualização, porque eu sei que o aluno está fixado olhando para mim. Que esse era o meu problema. Momento em qual, porque ninguém fica prestando atenção mais de 40 minutos. Então, por isso a gente faz alguns intervalos. Eu sempre dou intervalo das minhas aulas por isso. Mas desses 40 minutos, você consegue aproveitar quando o aluno está prestando atenção. Então, você precisa de momentos chaves ali para pincelar. Aonde é que eu aprendi essa didática? Dando palestra. E palestra você vende o seu peixe, né? Então, como eu dei bastante palestra para sei lá quantas pessoas já, em português, em inglês, é onde você vende seu peixe. Então, você aprende esse meio de comunicação. E, claro, alunos são fases, né? Você não pode dar a mesma aula que você dava 10 anos atrás agora. Você tem que sempre inovar, sempre trazer uma novidade. Aí o aluno fica fixado em você. E como que você lida com alunos que realmente não estão interessados ali? Como que eu lido com alunos que não estão interessados? Olha, até hoje, foram poucos. Tem uma margem bastante alta assim, de alunos interessados na minha aula. Não sei explicar se é sobre a minha aula pela complexidade da matéria. Tem esses dois fatores, né? A matéria que é mais difícil, o aluno presta mais atenção, né? Ele não fica desinteressado, porque depende da aula. Mas como que eu lido com os alunos desinteressados, eu tento sempre chamar a atenção deles. Eu não sou um professor que fica parado na frente lá. Sou um cara que fica andando. Então eu tento conversar com ele pós a aula, eu tento entender
se ele está cansado. Então, como eu dou aula de universidade particular, é muito comum o aluno estar cansado. Ele vem do trabalho. Dou aula para pessoas que têm 50 anos, 55. Eu tenho que mostrar para ele o que a bupropiona faz. Que é o inibidor da recaptação de dopamina, por exemplo. Ele vai falar, como você vai falar isso com uma pessoa que veio do trabalho morta, de cansado, chegar em casa, provavelmente tem que fazer um monte de coisa ainda. Então, esse é o momento de você ser mais próximo, conversar, entender. Falar assim, olha, eu estou disponível, eu vou vir mais cedo. Vamos vir mais cedo, eu te explico pessoalmente aqui no papel. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma aluna que ela tem deficiência visual. Ela enxerga só 20%. Muitas das minhas aulas têm slide, eu passo no quadro. Então, o que eu faço? Eu estou preparando minha aula aqui, certo? Eu começo a fazer anotação, pego uma folha em branco, faço a anotação, como que eu vou mostrar no quadro e entrego para ela. Então, dou a possibilidade dela estar enxergando junto com o pessoal o que eu estou escrevendo no quadro. Então, você consegue incluir. Então, você tem que ter muito esse tato, né? Você tem que ser empático. Você acha que vocês tiveram esse apoio dos professores na época? Eu acho assim, que vai muito de fases, né? A minha fase era outro tipo de fase. A fase dos professores era outro tipo de fase. Tipo assim, por exemplo, eu dou aula, outros professores também dão aula. Poucos fazem o que eu faço em relação a essa aluna, por exemplo. Sacou? Então depende muito, assim, das épocas, né? Então, tipo, você não sabe muito bem. E como eu te falei, como eu fui muito imaturo na universidade, eu não consigo te falar isso com exatidão se foi ou não foi, sacou? Mas eu sempre fui visto como um aluno que não ia dar certo. Isso eu tenho certeza. Porque eu, olhando pra mim, eu sabia que não ia dar certo. Se eu fosse um professor na época dando aula pra mim, eu pensava assim, esse cara não vai dar certo. Porque eu deixava pra estudar tudo na última hora, sempre tava fazendo final. Então, sempre fui um cara que não... É porque eu nunca acreditei em nota. Eu não acredito em nota. Pra mim, tipo assim, nota é uma coisa que é um sistema falho. Tá? Mas é opinião pessoal. Com total sentido. Mas nota não vai determinar. Porque, por exemplo, tu vai nas minhas aulas, tu aprende pra caramba, chega, vai fazer a prova, tu tá no dia de enxaqueca, deu alguma coisa, alguém passou na rua, te xingou, você pisou, tipo, na merda e passou a mão na cara depois, sei lá. O que aconteceu? Você não tá um dia bom, cara. Aquele dia não vai definir o que você aprendeu todo o semestre, tá bom? Mas é a maneira que a gente tem de avaliar. Mas essa é a minha opinião só. Então, mas eu não consigo avaliar se teve isso falho ou não na época da minha graduação. E você avalia com sistema de prova mesmo ou você usa outro? Eu gosto muito de dar trabalho. Mas as minhas provas, eu dou prova também, que é precisa, que é do sistema. Mas as minhas provas, geralmente, é tudo que eu cobro na aula, realmente. Eu não tiro uma vírgula do que eu dou em aula. Então, tipo assim, antes de montar uma aula, eu monto uma prova. E aí eu monto a aula baseada nessa prova. Então, eu vou dar uma prova de beta-lactamos. Então, eu vou montar uma prova de beta-lactamos e depois eu vou montar a aula. Que aí o que eu montar de aula, eu sei que tem na prova. Então, eu faço dessa estratégia. E eu falo para os alunos, isso aqui com certeza vai cair na prova. Aí o aluno pergunta, o que vai cair na prova, professor? Tudo que eu dei. Mas eu já falei para ele que vai cair na prova. Cabe ele acreditar ou não. Mas olha, nesse tempo que eu tô dando aula, eu acho que eu reprovei só 2 ou 3 pessoas. Os alunos vão bem nas provas. Na época de graduação, você teve dificuldade em alguma disciplina? Você falou assim, nossa, era o meu terror? O meu terror, professor, perdoe, mas meu terror é farmacotécnica, é cosmetologia. Putz, é meu terror essa parada. E não era difícil, tá? Não é difícil não, mas é o meu terror. Também. É meu terror, porque tipo assim, pra mim não faz muito sentido. Eu sou mais da aplicada, né? Talvez é por isso, mas foi meu terror. Eu acho que ela me chutou até, quando eu tava na graduação, eu peguei final, eu acho que fui o único que peguei final com ela. Eu acho que era ela que dava na época. E ela falou assim, vai embora, vai. Mas eu sempre tive muita dificuldade. Não sei se era o entendimento da aula, se era o que for, mas pra mim tinha dificuldade em cosmetologia. Por incrível que pareça. E com qual você teve mais afinidade, assim? Eu sempre tive muita afinidade com bioquímica, farmacologia e química farmacêutica. São as matérias que eu amo de paixão na farmácia. Assim, química farmacêutica, não tenho o que falar, né? Mas são matérias que eu acho que engloba tudo que eu pensava para fazer pesquisa. Então, tipo assim, é onde a gente vê as coisas. Então, são matérias que eu adoro. Você já reprovou em alguma disciplina ou pegava final? Não. Pegava bastante final. Todo semestre, agora eu vou pegar final. Acho que só um que eu não peguei, se não me engano. Mas todo semestre eu pegava final. Então, por isso que eu acho que os professores nunca acreditaram muito. Porque é o sistema de avaliação deles, né? Eu só anoto. Então, tipo assim, claro, o professor que lembra de mim, né? Fala assim, nossa, olha o Glaucio como é que tá, como que ele chegou. Isso, tipo, não dava nada pra ele. É real, porque esse sistema de avaliação que eles tinham era prova e, tipo assim, não ia bem. Então, digamos que isso é um ponto fora da curva? Acho que não. Eu acho que o sistema é falho. É só isso. Na graduação você fez
o IC, mas você fez algum projeto projeto de extensão, alguma coisa, ou ficou só no IC? Olha, posso estar errado que eu tô falando, posso estar esquecendo alguma coisa, bem comum eu esquecer, tá? Mas o que eu lembro é que eu fiz IC, fiz iniciação científica, era um projeto que era da FAPES, na época. E aí eu fiz iniciação científica com o professor Pedro, a gente trabalhava com anéis triazólicos, eu acho que era, do ácido cafeico, acho que era uma coisa desse tipo aí. Mas não teve nenhum projeto de extensão, não. São que eu lembro, não. Que as meninas comentaram nos outros podcasts que elas fizeram um projeto de extensão, se não me engano, com a professora Grace. Ah, Sobre medicinais. eu não fiz. Não fiz. Como que era essa convivência com a turma? Então, a minha turma, cara, até hoje a gente tem bastante contato. Devo uma visita na Soraya, que a Soraya agora mora na minha cidade natal, né? Eu nunca fui lá ainda encontrar ela. Mas a minha turma, putz, foi sensacional. Tipo, a gente era bastante unido, né? A gente tava sempre muito junto, né? Pra festa. Então a gente sempre tava na casa da Soraya, da Mirella, da Amanda. Tava junto lá. Eu sempre tava junto com o Felipe, com o Marcão, com o Renato, com o Gustavo. A gente sempre tava muito junto, né? A nossa turma sempre teve essa possibilidade de estar junto, né? Então, eles foram bastante primordiais, né? Tem um outro da minha turma que a gente, claro, a gente tinha grupos, né? Mas mesmo assim não tinha competição de nada, né? Bem, eu acho que não tinha competição, né? Eu sempre levei muito na boa e tudo. Mas tinha galera que queria só festa, que era essa galera que eu te falei, e tinha a responsabilidade de passar, né? São pessoas totalmente capacitadas e passavam. E tinha a galera que era mais responsável, né? Tipo assim, já vinha de uma outra vivência. Por exemplo, o Anderson, quando veio, o Anderson ele morava e trabalhava, né? Depois que ele veio para cá e se desenvolveu e tal. Acredito que ele está super bem hoje em dia, eu não sei para onde ele está, mas o Anderson é um cara que tinha uma outra vivência, então ele tinha uma outra relação com a gente, né? Mas a turma em si, a turma tinha que resolver um BO todo mundo junto, tava todo mundo junto resolvendo. Então, tipo assim, não tinha onde aparar extras, né? A gente gravou um episódio com ele. Ah, que legal. Depois você assiste lá. Sim, vou assistir. E hoje em dia você está satisfeito de onde você chegou? Ou você acha que tem alguma coisa ali que você queria melhorar? Olha, essa pergunta é um pouco reflexiva para mim, tá? Mas eu acho assim, em questões de carreira, não tem para onde eu ir mais, né? Dizem que você precisa na vida plantar uma árvore, escrever um livro e fazer um filho, né? Para mim falta só fazer um filho, hoje em dia, ter um filho. Eu já plantei uma árvore na época que eu estudei no IF, né? E escrevi recentemente 2 livros. Mas a questão pessoal, acho que sim, a gente sempre quer mais alguma coisa, né? O problema da minha vida é que eu sou muito curioso. O problema da minha vida é que eu quero entender, tipo assim, o por detrás, o de trás, o de trás. Pra mim, tipo assim, simplesmente eu... cadê o negócio? Apagar e acender uma luz, pra mim não é suficiente, eu preciso entender por que tá acontecendo isso. Então, tipo assim, a verdade é que eu acho que eu não cheguei onde eu quero chegar ainda. Mas eu não sei onde eu quero chegar. Assim, eu tenho um norte, mas eu não sei onde eu quero chegar. Você daria algum recado para quem está na graduação? No início, no final? Cara, eu acho assim, é um recado de forma geral, não é só pra farmácia, não é pra nada. Acho pra vida, né? Primeiro você tem que se respeitar. Eu acho assim, essa questão de que a gente não tem limites, a gente tem limites. A gente é sempre limitado, né? A gente é limitado pela nossa genética, né? Nossa genética limita a gente o que a gente tem que fazer. Mas não se cobrar tanto. Tipo, fazer as coisas de boa. Eu levei minha graduação muito de boa, claro. Poderia ter maturidade para desenvolver melhor, mas será que teria um resultado diferente? Acho que não. Eu me considero que hoje em dia eu tô super tranquilo, né? Tenho minhas coisas, tenho minhas titulações, tenho as minhas coisas profissionais, mas eu não me matei para isso. Eu vejo algumas pessoas, tipo assim, não se respeitando em relação a isso, autocobrança, se comparando. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Eu nunca me comparei com ninguém. Não me comparo com ninguém. Eu acho assim, cada um tem seu momento. Você vai ter chance de falar sim, chance de falar não, chance de receber sim, chance de receber não. Então, eu acho que assim, quando a gente vai muito focado, né, querendo fazer as coisas, a gente esquece a trajetória. E isso que aconteceu no meu burnout. Eu fui muito focado para essas coisas e esqueci a trajetória. Por exemplo, você me pediu para eu te mandar as fotos. Certo? Quem mandou as fotos foi a minha esposa, porque ela que tem as fotos. Eu não tirava foto. Fui para a Alemanha, as fotos que eu tenho dos 45 dias que ela ficou lá. Não tirava foto. Você entende? Então, eu vivia para trabalhar, para focado, tipo, workaholic real, e eu esqueci da trajetória. Eu esqueci o que eu passei. Então, você vai levar comigo, você lembra de alguma coisa disso? Não lembro. Eu tava pensando já lá na frente o que ia acontecer. O meu pensamento de antigamente era, nossa, eu tenho bolsa daqui desse tempo, o que eu faço para conseguir isso? O que eu preciso publicar para isso? Então, tipo, minha vida era sempre planejada. Até para falar comigo, você tinha que ter um planejamento, te encaixar na minha agenda. Hoje em dia não precisa disso.
Isso é desnecessário. O recado que eu dou é não se cobra tanto, não precisa disso, a vida é só uma, pô. Vai viver, vai ser feliz, vai beber, vai assistir o Flamengo. É o que eu faço na minha vida. Flamengo não. Eu sou flamenguista. Tava tudo ótimo até o Flamengo. Ah, pô, desculpa. Não, é conselho bom. Só não vejo o Flamengo. Ah, isso aí. Mais alguma pergunta? Você quer deixar um recado pra alguém? Recado pra alguém? Ah, vocês vão chamar mais alguém da minha turma pra falar? A gente tá atrás do pessoal. Se você tiver contato com alguém aí, quiser dar uma forcinha Chama o pra gente. Gustavo. Chama o Gustavo. O Gustavo dá aula nas mesmas universidades que eu. É o nosso próximo entrevistado. É o Gustavo? Aham. A gente joga bola no mesmo lugar. O que aconteceu? O Gustavo, teimoso, fazia iniciação científica junto comigo. Era pra ele ter começado junto comigo. Só que ele queria ir pra Bahia, ele vai contar pra vocês isso aí. Aí fez mestrado lá e fiquei, vem pra cá, mano. Vem pra cá, pressa pra cá, vem pra cá. Tem como. Aí ele veio. Aí ele ficou, trouxe a esposa dele, a noiva dele, né, a Lohana. A Lohana tá aqui também. E aí a gente dá aula na mesma universidade, da Anhanguera, dá aula na UniFECAF, e a Lohana dá aula na UniFECAF junto com a gente também. Tá todo mundo junto. Eles moram bem próximo aqui. O Gustavo é sensacional, o Gustavo é excelente pessoa, vocês vão adorar ele. Tem alguma pergunta ou alguma história que você quer deixar uma pergunta para ele? Olha, eu queria muito que vocês entrevistassem o Felipe. Meu contato, manda pra gente. Será que eu tenho contato? Eu acho que eu tenho. Mas o Felipe é o cara que mais vivenciou histórias. Se for fazer um podcast e você vai querer rir, é com esse cara aí, pô. Ele vai contar todas as histórias do Arco da Velha, tipo, histórias que a gente, voltando da chácara, uma festa, claro, bêbados, a gente viu uma blitz e a gente ficou abaixado no carro, ele dirigindo, achando que a blitz não ia encontrar a gente atravessou a blitz. Uma dessas aí, tem milhares com o Felipe. Milhares. Todo mundo desse grupo aí, eu, Gustavo, Mirella, Marcos, Renato, Amanda, Soraya, tem alguma história com o Felipe. O apelido do Felipe é Zói, né? Todo mundo chama ele de Zói. O olho dele é meio esbugalhado e parece que tem aquela síndrome de Graves, tá ligado? Que é tiroide com o olho esbugalhado. Ele é super divertido, pô, você vai adorar. Então, se vocês forem entrevistar ele, eu queria que vocês pedissem pra contar essa história da Blitz. Ele vai saber o que é. Vou entrar em contato com ele. Vocês vão chorar de rir, pô. Vocês vão chorar de rir. É muito engraçado. Eu não tenho mais pergunta, não. Queria agradecer a sua participação, ter tirado um tempo para vir cá e compartilhar sua história com a gente. Muito obrigada pelo reencontro que foi com a gente. Eu que agradeço o convite, tá? Muito obrigada pela sua participação. Foi muito enriquecedor pra gente. Seu conhecimento, as histórias. Muito obrigada por essa troca. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Reencontros. Se gostou, não esqueça de curtir, compartilhar e seguir nossas redes sociais, @Reencontros Podcast, para mais histórias inspiradoras. Nos vemos no próximo reencontro!